Por favor. Pois assim diz o Senhor à casa de Israel: buscai-me e vivei. Mais uma vez. Pois assim diz o Senhor à casa de Israel: buscai-me e vivei. Buscai-me e vivei. Vamos sentar. Para quem Deus falou isso? Amós era um pastor de ovelhas em Tecoa. Preste atenção, você precisa entender a introdução. Você precisa ouvir a introdução para você entender a mensagem. Esse homem chamado Amós era um pastor de ovelhas num lugar chamado Tecoa. Era uma pequena cidade de Judá, no Reino do Sul. Israel, o povo de Deus estava dividido em duas partes, norte e sul. Amós era do sul. Mas ele foi chamado por Deus para anunciar a sua mensagem em Israel, no Reino do Norte. Isso por volta do ano de 750 antes de Jesus Cristo voltar. Preste atenção, olhem para mim, olha para mim. Não perca nenhum período, nenhum ponto não. Isso aconteceu no ano de 750 antes de Cristo, durante o reinado de um rei próspero. Um rei próspero. Um rei que não tinha necessidade de dinheiro. O seu exército era badaladíssimo, mas ele era um rei mau. Ele não andava com Deus. A Bíblia nos mostra que dinheiro não é evidência de que nós estamos bem com Deus. Muito pelo contrário, quanto mais dinheiro, mais nos afastamos de Deus. Quanto mais sucesso, mais nos afastamos de Deus. Quanto mais conforto, mais nos afastamos de Deus. A situação de Israel era muito boa. Não havia crise igual no Brasil. Não havia problema com dólar. Mas havia pecado. Segura a peteca aí, porque se arrependa. Porque a gente lê o versículo 4, primeiro de tudo Deus diz qual é a solução para as coisas graves não acontecerem. O que Deus mandou falar no versículo 4? Leia em voz alta o versículo 4. Buscai e vivei. Buscar o quê? Buscar o quê? Buscar o quê? O Senhor. Buscar um lugar? Não. O lugar é consequência de se buscar o Senhor. O lugar é a consequência de se buscar o Senhor. O lugar é onde Deus direciona quando a gente busca o Senhor. Então, se a gente não busca o Senhor, a gente vai buscar conveniência, facilidade, amizade. Coisas que nos trazem satisfações quando a gente não busca o Senhor. Então veja só, o que Deus está querendo mostrar com a vida deste homem? Ele era lá do sul. Não tinha profeta no norte? Tinha. Tinha profeta no norte. Micaías era um profeta do norte. Mas olha o que Deus está ensinando. Eu mexo com quem eu quero para fazer aquilo que eu quero, nem que tenha que deslocar do sul para o norte, ou do norte para o sul, ou do leste para o oeste. Você está entendendo? Amém. Por meio de visões, Deus revela a Amós, Angela, que castigará o povo dele, mas não o destruirá. Então, se alguém falar para você, Deus vai te castigar, louve a Deus, porque esse castigo é para consertar você. E no momento do castigo, Helena, isso pode ser doloroso, mas isso traz um resultado de bênção e vida para a nossa vida. Você está aí? Amém. E o profeta deixa claro que esse castigo não vai destruir. Este castigo é para reconstruir.
O castigo que vem de Deus é para reconstrução, é para restauração, é para que não seja perdido. Em tempos futuros Deus fará, Amós está dizendo, em tempos futuros Deus fará com que a nação volte a gozar da paz e da prosperidade que tinha quando Davi era rei do povo de Deus. Essa é a introdução. Quando eu li esse versículo 4 e peguei o contexto todo do capítulo 5, porque o capítulo 5 está inserido no contexto de denúncias e ameaças. E este texto que a gente leu, versículo 4, capítulo 5, Amós orienta o povo a buscar a Deus para poder viver. Só tem uma maneira, vê se você pode falar isso para quem está do lado, mas vai, não fala por falar, se você não concorda, não vai. Mas assim, só tem uma maneira de você sair dessa, é buscando a Deus. O trabalho não vai te dar vida. Certas amizades e relacionamentos não vão te dar vida. Certos prazeres não vão te dar vida. Só buscando a Deus é que você vai viver. Então, através do profeta Amós, olha aqui para mim. O Senhor está dizendo o que não se deve pensar, sentir, fazer e para onde deve ir para buscá-lo. E nós vamos ver isso no versículo seguinte. O que está escrito no versículo seguinte? Só o versículo seguinte, já. Porém, não busqueis a Betel, nem venhais a Gilgal, nem passeis a Berseba, porque Gilgal certamente será levada cativa, e Betel será destruída em nada. Pronto. Aqui Deus diz nesse versículo 5, o que a gente tem que tomar cuidado. Porque muita gente pensa que está no lugar em que vai encontrar Deus. Quando ele diz no versículo 5, vamos lá, porém não busqueis a Betel. Aí eu parei para pensar nisso. Por que não buscar em Betel? Qual o problema de Betel? O que significa Betel? Aí você tem que ir para a história. Betel, sabe o que significa Betel? Quem sabe o que significa Betel? Ninguém sabe. Hã? Casa do pão? Casa de Deus. Casa do pão. Casa de alimentação. Por que não buscar Deus ali? Por que Deus não quereria você numa igreja, numa certa igreja? Ou por que Deus não quereria você aqui? Preste atenção. Esse nome me faz pensar em lugares com nomes expressivos, mas sem a verdadeira realidade dos nomes. Não adianta estar numa igreja, seja ela qual for, por mais séria que seja, se o teu coração não está com Deus. Está entendendo isso? Não adianta vir também para bater um ponto se o teu coração não está com Deus. A igreja é um local. Isso me faz pensar, gente, que existem muitos lugares que são lugares de Deus, mas se o nosso coração não estiver com Deus, ali vai ser uma escuridão. Vou passar fome ali, não vai ser a casa do pão, não vai ser a casa de luz. Para muita gente a casa de Deus não é a casa de Deus, porque para aquela pessoa ela não está com o coração em Deus. Ela está fazendo do lugar um amuleto. Não há poder neste lugar e em lugar nenhum. O
poder estar no Senhor. Isto nos faz entender que para buscar a Deus não temos que buscar Betel, mas precisamos estar em Betel. Entenderam isso que eu falei ou não? Entendeu, Viviane? Eu vou para a igreja porque eu estou precisando de Deus. Isso é bom. Eu vou para a igreja porque eu não estou bem. Isso é ruim. Está dando para entender ou não? Não? Quem não está entendendo? Quem não está entendendo? Está entendendo, Helena? Sim. Está entendendo, Augusto? Rebeca, está entendendo? Nós não podemos fazer do local a chave da nossa espiritualidade. Temos que fazer de Deus a solução da nossa vida. Betel era uma cidade cujo nome anteriormente era Luz. Betel significa casa de pão. Betel significa casa de Deus. E quantas pessoas estão infelizes dentro das igrejas? A culpa é da igreja? Não, porque a igreja não pode fornecer nada para a vida humana. É Deus. Por isso que o Senhor está falando: buscai-me e vivereis. Buscai-me e vivei. Eu vou à igreja e não acontece nada na minha vida. Isso pode ser. Eu não venho buscar Deus. Você veio buscar uma aprovação para ir para o céu. Buscai-me e vivei. Aí ele diz: porém, não busqueis a Betel. Não faça do local de Jerusalém, de Betel, ou de qualquer, do Anil, da Freguesia, do Engenho Novo, da Catedral, do Recreio. Não faça dos lugares a razão para você viver. A gente pode ser uma igreja ali na Praça do Anil sem cobertura nenhuma de teto. A gente pode ser abençoados dentro da casa da Jaciara. A gente pode se reunir lá no quintal do Ricardo e da Gabi, se a gente buscar Deus. Ao vermos para cá, ou quem vai para qualquer lugar, se a gente buscar Deus, eu quero Deus, eu quero buscar o Senhor, a gente vai encontrar, a gente vai viver. Mas ele diz nesse versículo 5: nem venhais a Gilgal. Gilgal também tinha uma certa importância. Gilgal foi o primeiro acampamento dos israelitas a oeste do Jordão. Era um local importante. Então Deus está falando assim: cuidado com momentos importantes das vidas que acontecem em determinados lugares na terra. Isso me faz pensar nos lugares que fazem parte dos momentos importantes das nossas vidas e que nós enraizamos nossa vida espiritual ali. Está entendendo isso que eu estou falando? Uma pessoa me pergunta, um pastor perguntou assim: quer dizer que tem vida fora da nova vida? E aí eu encaixo aqui. Tem vida fora de qualquer lugar, desde que a gente esteja buscando a Deus. Não é a igreja presbiteriana, não é a igreja batista, não é a igreja, estou falando de local, eu estou falando de Gilgal, aquele lugar que a gente se batizou, aquele lugar, e a gente consegue carregar isso ao longo dos seus anos. Eu não posso sair desta igreja, porque foi aqui que me batizei, foi aqui que eu fui ordenado ao diaconato, foi aqui que me casei, foi aqui que eu apresentei meus filhos. Olha o Gilgal aí, coisas do início, dos momentos iniciais da nossa vida espiritual. Seja fiel
a Deus onde Deus te colocou. Mas não faça do lugar que Deus te colocou a razão da sua vida. Entenderam ou não? Estão com frio? Está frio aí? Não? Tá bom? Tá bom? Tá com frio? Não? Que bom. Então é por isso que Deus está falando, o Amós, fala para eles aqui, manda-me buscar, mas não em Betel. O problema não é Betel, nem em Gilgal. O problema não é Gilgal. E aí ele continua, nem passeis a Berseba. A história de Berseba é o seguinte, é o Poço das Sete, nome de um poço que Abraão cavou no deserto e onde ele e Abimeleque fizeram um acordo de amizade. Como sinal deste trato, Abraão deu a Abimeleque 7 cordeiras. Daí o nome do lugar, Berseba, Poço das Sete. Você sabe que tem gente que está em determinado lugar por causa de amizade, por causa de parentesco, por causa que naquele lugar um dia Deus o fez prosperar, e ele se esquece do Deus que o fez prosperar e se concentra apenas no lugar onde Deus o fez prosperar. Por isso o Senhor está falando, cuidado com Berseba na sua vida, porque Berseba te faz pensar de uma coisa boa, nos faz pensar nos lugares que trazem prosperidade, e a gente não quer mais sair dali, e a gente se bloqueia para o novo de Deus. Eu larguei amizades, eu larguei as minhas raízes, eu larguei o lugar da minha prosperidade espiritual. Eu creio que estou onde Deus quer que eu esteja. E nem sempre onde Deus quer que a gente esteja é um paraíso, mas é um lugar onde Deus está. E é um lugar onde você vai viver. E você vai viver com dignidade. E você vai viver com a cabeça erguida. E você vai viver como um guerreiro da fé. E no versículo continua, porque em Gilgal certamente será levada cativa, e Betel será qualquer lugar, e todo lugar está sujeito a uma destruição. Todo lugar e qualquer lugar que para a gente foi o início de uma espiritualidade, foi um momento de prosperidade, é um lugar da presença de Deus, qualquer lugar. Eu falei semana passada que uma igreja nos Estados Unidos foi vendida e hoje ela é um museu. E o pastor estava contando a história. Aquela igreja batizou tanta gente, mas hoje ela é apenas um museu. Então o que Deus está querendo dizer? Gilgal certamente será levada cativa. Então você vai buscar um lugar onde pode ser levado cativo. Gente, o proprietário pode pedir esse imóvel a qualquer hora. E mesmo que se a gente compre, pode vir um tsunami e acabar com isso. Mas o lugar onde a gente está, a gente nunca vai perder a vida. Onde Deus está. Aí Deus está falando para Israel. Gilgal vai ser levado cativo e Betel vai ser desfeito em nada. Onde nós precisamos estar? Onde a gente precisa estar? Em Deus. Deus é o lugar onde a gente precisa estar. Agora no versículo 6 o Senhor nos ensina como buscar. Versículo 6, leia em voz alta o versículo 6. Buscar o Senhor e viver, para que não irrompa na casa de José como fogo que a consuma, e não haja em Betel quem o ampare. O que a gente precisa fazer é buscar ao Senhor.
Não se preocupe com o lugar. Não se preocupe com o dia da semana. Não se preocupe com os adereços, os acessórios. O que nós precisamos é buscar o Senhor. Você precisa buscar o Senhor. Domingo você vai estar aqui. De segunda a sábado você não estará aqui, mas aonde você está, Deus vai estar. Dentro do teu carro, aí, Deus está ali. Lá no teu quartel, ô capitão, Deus vai estar contigo. Lá na construção, Deus vai estar contigo. Amém. Lá no teu trabalho, Deus vai estar. No teu laboratório, Deus vai estar contigo. Lá nas construções, Deus vai estar contigo. Aqui o Senhor ensina como e onde devemos buscá-lo. Betel tem que ser um lugar iluminado, porque Deus ilumina. Betel tem que ser um lugar onde Deus manda irmos, porque Deus está lá. Betel não tem que ser necessariamente aqui ou ali. Nós não podemos ficar presos a estas coisas. Imagine Filipe quando houve a perseguição em Jerusalém. Se ele não tivesse Deus, mas aí ele é levado para Samaria, mas Deus estava lá com ele, e ele faz a obra de Deus em Samaria. Aí depois ele é mandado para o deserto. Deus estava ali com ele. E ele estava fazendo a vontade do Senhor. Tem muita gente dentro de Betel sem fazer a vontade do Senhor. Tem muita gente em Gilgal não fazendo a vontade do Senhor, nem ouvindo a voz do Senhor, nem entendendo a vontade de Deus para a sua própria vida. Preste atenção nisso que eu vou encerrar agora. Os homens, não Deus, os homens criaram ambientes, colocaram nomes bíblicos para que sejam o que não devem ser: locais de idolatria ao pastor, às coisas, lugar de bajulação, lugar de badalação, lugares criados por homens. É disso que eu estou fugindo. Segundo, os homens, somente os homens, criaram ambientes para que tenham nomes, tradições, famas, mas os homens não conseguem iluminar estes ambientes por si só, nem tampouco conseguem iluminar estes ambientes sem a luz de Deus. Entenderam? Devemos buscar ao Senhor, em primeiro lugar, porque Deus está esperando isso de você. Fala para quem está falando, Deus está esperando isso de você. Por isso Deus está falando isso para você. Por isso Deus falou isso para mim. Deus está esperando que eu busque. Em segundo lugar, nós vamos encontrar Deus. Quem busca Deus, encontra Deus. Quem busca Betel não encontra Deus. Quem busca Gilgal não encontra Deus. Quem busca Deus, encontra Deus. Pode falar aleluia? Aleluia. Sabe por que quem busca Deus encontra Deus? Não é porque você sabe o caminho. É porque o Espírito Santo diz lá em Romanos 8, ele nos guia a toda verdade. E Deus é a verdade. Deus é o caminho. E Deus é essa vida que Deus está mandando buscá-lo para a gente poder viver. E encerrando, devemos procurar e buscar a Deus, porque Deus anseia
Deus quer ser buscado e achado. E quando buscamos a Deus, não apenas o achamos, mas também somos abençoados em realizar a maior tarefa da nossa vida, que é buscar a Deus. Sabe o que é mais importante na sua vida? Uma tarefa mais importante na sua vida é buscar a Deus, é encontrar Deus, porque aí você vai saber ensinar seus filhos, você vai aprender a viver de maneira irrepreensível nesse mundo desgastado e corrupto. Você vai ser um marido bom no seu casamento, você vai ser uma mulher boa no seu casamento, se você buscar Deus. Então essa é a maior tarefa que a gente tem, é a mais importante. Se eu buscar Deus, eu vou conseguir sair desse emaranhado de problemas. Se eu buscar Deus, eu vou conseguir viver, eu vou conseguir dormir, eu vou conseguir ser feliz, independentemente de ter ou não ter coisas. Porque é Deus que dá essa bem-aventurança. É Deus que nos faz felizes. Eu vou estar hoje contigo lá, varão. Se concentre só em Deus. Não se concentre no cara, no problema, na situação. Deus, eu estou aqui contigo. E o que você fizer, para onde você for, quando você acordar, faça com Deus. Busque a Deus. Entendeu? Busque a Deus. Não sei qual o problema dessa moça. Não sei nem se ela tem problema. Mas creia, Deus vai te ajudar. Busque o Senhor. Busque o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Deus que ressuscitou Jesus. Cida, busque a Deus. É a solução. A solução é buscar a Deus. Vamos ficar em pé. Além, me leva além. Leva a minha